Fala pessoal, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de Antropologia Teológica e a Doutrina do Pecado. Espero que você tenha gostado até agora das aulas que nós apresentamos. Recapitulando aí, aula número 1, nós falamos sobre como a doutrina da criação é um convite da Escritura para conhecermos o Criador e a partir do Criador aprendemos a fazer as distinções entre criação e Criador. Na aula de número 2 nós falamos sobre como o conhecimento de Deus é um convite para nós conhecermos a nós mesmos. Então nós falamos bastante sobre as características criacionais do ser humano. Hoje nós vamos ampliar esse conhecimento do ser humano a partir de uma categoria que é nos apresentada na própria Escritura, que é a categoria de imagem e semelhança, que aparece lá em Gênesis capítulo 1. Ela aparece em outros capítulos da Bíblia, como Gênesis 9, quando Deus fala com Noé após o dilúvio. Aparece muito também no Salmo 8 e vai ser bem desenvolvida no Novo Testamento. A ideia aqui, então, é nós termos uma compreensão um pouco mais detalhada sobre esse conceito e fazermos as distinções corretas de como isso nos ajuda na nossa caminhada cristã, como isso nos ajuda a entender melhor a Escritura, entender melhor nós mesmos e entender melhor qual é o nosso papel nesse mundo que Deus criou. Uma breve nota aí, muita coisa do que eu estou falando está aqui nesse meu livro, Reformando o Discipulado, que é uma mini teologia sistemática com a intenção de treinar discípulos de Jesus. Então é uma teologia sistemática, já apresenta as principais doutrinas da fé cristã de forma introdutória, e tudo isso numa linguagem voltada para o discipulado, ou seja, o objetivo não é crescer a tua cabeça, mas é crescer o teu amor por Jesus como discípulo dele para fazer mais discípulos. Então é teologia para peregrinos, essa é a ideia aqui. E muita coisa que eu estou falando com vocês está aqui, algumas coisas não estão, né, foram descobertas posteriores, mas o resumo daquilo que a gente vai falar sobre Imago Dei está aqui no capítulo sobre a criação. Aliás, muita coisa da aula anterior também está aqui, das aulas que a gente vai falar, então é um bom resumo para você que está procurando uma coisa bem objetiva, focado na igreja e tudo mais. Vamos falar então sobre Imago Dei. Bom, esse termo aparece em primeiro lugar no Antigo Testamento e aparece ali no Antigo Testamento como se referindo a três coisas. A princípio, a capacidade que o ser humano tem de se relacionar com o Criador, porque ele tem alguns traços do Criador dentro dele que o capacitam de se conectar com o Criador. A gente chama isso da dimensão relacional da Imago Dei. O fato do ser humano ter a Imago Dei significa que ele tem um tipo de conexão com o Criador que as criaturas fora da humanidade não possuem. Os pássaros, as rochas, os mares, os céus e tudo mais. Eles não têm essa conexão com o Criador como nós temos. A segunda coisa que nos aparece lá em Gênesis 1 e versos subsequentes, né, Salmo 8, por exemplo, é que a Imago Dei ela significa uma parte do caráter divino que foi implantada em nós, ou de alguma forma ela está rastreada no ser humano. O ser humano ele representa alguma coisa do próprio Deus. Ele tem traços do caráter de Deus. Geralmente na teologia sistemática a gente chama que esses traços divinos do ser humano dizem respeito aos atributos comunicados. Ou seja, são aqueles atributos que foram transferidos de Deus para o ser humano e ambos têm em comum. Em contraposição aos atributos que são incomunicados, ou seja, são só propriedade do próprio Deus, como a sua eternidade, não ter um começo, o fato de Deus ser a causa de todas as coisas, o fato de Deus ser simples, não ter partes, o fato de Deus ser um espírito, o fato de Deus ter um conhecimento pleno de todas as coisas e assim por diante. Mas os seres humanos, eles têm alguns atributos que o conectam com Deus. São os atributos comunicados ou comunicáveis. Eu prefiro o termo comunicados porque diz respeito a algo que já aconteceu, né? Já foram dados. Muito bem. E temos também lá em Gênesis 1, eu acho que talvez essa seja a principal ênfase do capítulo 1 de Gênesis, Imago Dei se referindo à capacidade do ser humano de trabalhar para Deus como um vice-regente,
ou como um diretor executivo da criação que Deus tinha acabado de fazer. Então, essas três faces da Imago Dei no ser humano, elas podem nos ajudar bastante a entender o que essa doutrina significa. A priori, hoje em dia tem muita discussão sobre, na teologia, teólogos, que cada um tenta advogar por uma posição em detrimento das demais. Você tem alguns teólogos que dizem que a Imago Dei só se refere a essa capacidade relacional que os seres humanos têm com Deus. Não se refere a nenhuma dimensão essencial das nossas características em termos de atributos. Não, é capacidade de relacionamento. Essa é uma posição muito complicada, né? Porque por detrás da capacidade de se relacionar, você tem que partir do pressuposto que eu tenho alguns atributos em comum com Deus. Então é muito complicado você afirmar uma coisa e descartar o resto. Então, eu acho muito complicada essa posição. Outros vão dizer que a doutrina da Imago Dei, ela se restringe puramente aos atributos essenciais do ser humano. E é daqui que surgem os conceitos de dignidade humana, né, do porquê que não se pode matar os seres humanos, porque Deus dotou o ser humano de uma dignidade tal de que o ser humano precisa ser preservado, amado, celebrado e protegido. E, obviamente, isso está certo. Só que a visão essencial da Imago Dei, ela também não pode se restringir por si só em uma faceta. Porque é justamente o fato de eu ter algo em essência semelhante à essência divina que me torna capaz de fazer outras coisas que dizem respeito à Imago Dei no ser humano, que a gente vai falar, que é, por exemplo, a ideia da vice-regência. E outros teólogos, acho que talvez mais notadamente o Richard Middleton, ele escreveu uma obra na qual ele defende que a essência da Imago Dei é justamente refletir o caráter de Deus no mundo por meio do mandato cultural, do nosso trabalho como vice-regentes na criação. A ideia de cultivar o jardim, toda a ecoteologia que está envolvida nisso aí, a ideia de sermos reflexos de Deus no mundo por meio das nossas boas obras e, enfim, do testemunho de Cristo. Todas essas três perspectivas, na minha opinião, elas só funcionam quando elas andam em conexão. Então, acho que o segredo não é isolar cada uma das três, como se fossem três ilhas, mas fazer um arquipélago. É trabalhar esses três aspectos da Imago Dei, de fato, como três aspectos de uma coisa só. Como se fosse um ser humano que tem uma face, um rosto só, mas ele tem várias faces diferentes. A Imago Dei é uma coisa só, mas ela tem várias faces ou aspectos diferentes. Ela tem um aspecto que é nítido do ser humano, essa capacidade de relacionamento, de se identificar, de conversar, de se comunicar, de sentir, de chorar, de se alegrar, enfim, de sentir uma gama de sentimentos e de ser capaz de engajar-se em relacionamentos. Nós até falamos na aula anterior que o ser humano tem na sua essência, esse aspecto social, sociabilidade. E ele precisa disso para existir. Isso também se deve ao fato de sermos a Imago Dei. A questão da essência, né, está se referindo então à questão de eu ter atributos do próprio Deus, os atributos comunicáveis, e a ideia da vice-regência tem a ver com aquilo que eu faço, com as minhas práticas, tem a ver com a execução ou a preservação, ou seja, ser um instrumento da providência divina para manter a criação preservada e governada. Além disso, você tem hoje em dia muito apoio de experts lá da cultura hebraica e tudo mais, que nos ajudam a entender o que o conceito de Imago Dei significava naquela cultura. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma passagem do livro Reformando o Discipulado, onde eu trabalho dois teólogos, que é o Kleins e o Walter Brueggemann, que quando, por exemplo, nós falamos sobre imagem e semelhança, nós não estamos falando de duas categorias distintas, mas nós estamos lidando com um paralelismo hebraico, ou a ideia de que essas duas palavras operam como sinônimos. Porque já foi sugerido pelos teólogos clássicos de que essas duas palavras, imagem e semelhança, estariam fazendo referência a dois conceitos diferentes. Isso está lá em Tomás de Aquino, acho que o próprio Agostinho faz essa distinção. Eu particularmente não vejo distinção nessas duas coisas, embora você possa fazer distinções gramaticais, mas eu acho que em termos de sentido, as duas coisas operam como sinônimos. A ideia é de que nós temos semelhanças
com o Criador. Essa é basicamente a argumentação do Klein, de que o ser humano possui coisas em si que refletem a natureza e as funções do Criador. Aí seriam a imagem e semelhança. O Walter Brueggemann ele também nos ajuda a entender que a palavra Tselem, ela se referia a uma prática antiga, especialmente da cultura egípcia, de formação de imagens régias. O que são imagens régias? Bom, você sabe que tinha um faraó, né? O faraó era o rei da nação egípcia, mas eles tinham o costume de criar várias estátuas em vários lugares diferentes do Egito. O Egito é um lugar grande, para representar o governo do faraó naqueles municípios que estão longe da capital. Então, você tem lá a imagem do faraó, ele mesmo como faraó, e você tem várias imagens dele em vários lugares diferentes da nação, representando que o mesmo faraó que está sentado numa localidade exclusiva também tem jurisprudência ou também tem exército de governo em outras localidades. E isso é ilustrado, isso é representado por meio de uma estátua ou de uma imagem régia. Régia vem de regina, de lei, de regra, vem de domínio. Essa ideia, então, de que o ser humano, como imago Dei, ele é uma espécie de imagem régia. É uma imagem que Deus faz de si mesmo e coloca na criação em diversos lugares para representar que ele tem autoridade sobre esse território. Então, nesse sentido, essa imagem ela corrobora bastante para todas as três posições. Alguns vão dizer que essa linguagem egípcia está mais conectada ao elemento 3 dessas três categorias de Imago Dei, né? Relacional, essencial e vice-regencial, ou seja, de domínio. Mas eu diria que não se restringe ao domínio, mas para você ter domínio sobre alguma coisa, você tem que ter uma habilidade de relacionar-se com alguma coisa. Para você ter domínio sobre uma coisa, você tem que ter a habilidade de dominar, que é uma condição que é exclusiva do Criador, que é passada para nós por meio de subordinação. Ou seja, nós não temos existência em nós mesmos, mas nós participamos de Deus e colhemos de Deus aquilo que nós somos, né? Obviamente, tudo aquilo que for bom. Então, acho que esse conceito de imagens régias, que é trazido aqui pelo Walter Brueggemann, pode nos ajudar bastante a entender o que é o conceito, que de fato é. O que é ser imago Dei? É você ter uma dignidade intrínseca. O ser humano, ele é digno, ele tem direitos e ele é um ser inigualável na criação. E por causa disso, ele tem uma capacidade de relacionamento que é diferenciada entre os outros animais. Diferente dos animais que vivem em bando, que eles têm as suas próprias espécies e tudo mais, o ser humano tem uma capacidade de relacionamento com seres que são do seu próprio tipo e ir além deles. Por isso que o ser humano é dado a habilidade de dominar e preservar e governar todas as demais dimensões da criação, ou seja, peixes, aves, animais terrestres e assim por diante. Ele tem essa capacidade essencial que o capacita de ter uma ação de relacionamento com criaturas que vão além dele mesmo. E o ser humano também tem essa capacidade de domínio, de governo, que é uma capacidade política mesmo, de representar o governo de Deus no mundo e refletir a sua beleza, sua glória, o seu amor, a sua bondade, a sua justiça. Tudo isso, gente, são elementos do Antigo Testamento que se referem ao conceito de Imago Dei. Muito bem. Agora, a gente tem que notar, e isso eu coloco no livro também, que quando o assunto é Imago Dei, o Antigo Testamento tem basicamente 3 passagens que nos ajudam a entender o conceito, que é basicamente Gênesis 1, Gênesis 9 e o Salmo 8. E a gente fica se perguntando, é só isso que é Imago Dei ou tem alguma coisa a mais? E a gente fica impressionado que quando a gente vai para o Novo Testamento, existem um sem número de passagens que falam sobre o conceito de Imago Dei, que ampliam o conceito de Imago Dei e que nos dão novas matizes aí para a gente refletir sobre o que isso significa. Eu acho que a grande novidade da Imago Dei no Novo Testamento é justamente a identificação da Imago Dei com a pessoa de Jesus Cristo.
né? A pessoa de Jesus Cristo aqui, estou me referindo explicitamente à encarnação do Filho de Deus. Enquanto Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ela obviamente ela não é a Imago Dei, ela é o próprio Deus. Na medida que o Cristo, ou melhor, que o Filho de Deus se encarna e assume a natureza humana, e agora ele é essa dupla natureza em uma só pessoa, aí sim ele se torna a Imago Dei, que não só se parece com a Imago Dei original, que foi feita em Adão e Eva, mas é muito superior a ela, né? Porque ela não apenas é sem pecado, mas ela é impecável. Ela não apenas tem capacidade de governo, capacidade essencial, capacidade de relacionamento, mas ela é a plenitude, é o ápice de tudo isso. Jesus demonstrou na sua vida, no seu ministério terreno, como ele é a alegria dos homens, ele se relaciona com os homens, com as mulheres, com a criação de uma forma perfeita. Ele tem esses atributos comunicados de Deus em si, na sua natureza humana, de forma perfeita, e ele é o perfeito governante de céus e terra. Então, em Cristo nós temos o suprassumo da Imago Dei. Por isso que Colossenses 1, por exemplo, ele é a imagem do Deus invisível. João capítulo 1, verso 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho foi quem o revelou. E múltiplas outras passagens, 1 Coríntios capítulo 11, também fala de Cristo como sendo a Imago Dei, e como essa Imago Dei foi transferida para os seres humanos. Enfim, tem muita coisa aí. Mas a parte mais importante é que o que mais aproxima o ser humano da Imago Dei não é o ser humano em si, é quando ele olha para o ser humano ideal, que é o ser humano Jesus Cristo, Deus homem. Eu acho que essa é a grande novidade, e se você quer aprender o que é ser Imago Dei, o Novo Testamento vai te dar uma dica. Você tem que amar aquilo que o próprio Deus ama. E não há nada que Deus ame mais do que o seu próprio filho. Não há nada que Deus ame mais do que a si mesmo, a comunidade trinitária. É um amor perfeito, é uma dança, é uma pericorese, é, é uma comunhão de amor que a gente não tem noção de como isso se estende. A gente sabe do conhecimento, mas a gente não consegue experimentar o que o amor intratrinitário significa. Mas em Cristo nós temos uma pista. E quanto mais nós nos unimos a Cristo, em amor a Cristo, mais nós vamos cumprir essa Imago Dei que foi começada no princípio de todas as coisas, com o primeiro casal, e está sendo desenvolvida na história da igreja, pelos seres humanos, e vai ser consumada ao fim de todas as coisas no retorno de Cristo. Ou seja, a doutrina da Imago Dei é muito complexa. A doutrina da Imago Dei não é uma coisa tão simples que está lá no Antigo Testamento e reflete a dignidade humana e ponto final. E é pensando nisso que os teólogos do Novo Testamento tentaram desenvolver esse conceito à luz das novidades que nos são contadas sobre a doutrina da Imago Dei no próprio Novo Testamento. Tem vários teólogos, né? Eu acho que uma dos que eu li, uma divisão muito interessante, é a divisão que eu encontrei em Tomás de Aquino, que ele tenta desenrolar o que significa o termo Imago Dei à luz dos 3 grandes episódios da narrativa bíblica, que é a criação, a redenção e a glorificação. Em cada uma desses 3 elementos ou 3 dimensões da narrativa bíblica, nós podemos entender uma face ou um conhecimento específico da Imago Dei. E eu concordo 100% com o Tomás de Aquino, mas eu adicionaria um quarto episódio na narrativa bíblica, que é a queda. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que na criação nós temos a Imago Dei para todos os seres humanos. Todos os seres humanos são Imago Dei. Mas num sentido mais específico, apenas aqueles que recebem a graça são Imago Dei, porque são eles os que mais se parecem com Cristo, que é a imagem perfeita. Eles são feitos novas criaturas à luz do poder da ressurreição que foi dada pelo próprio Cristo a eles na sua conversão. Só que mesmo assim, mesmo tendo uma vida nova, sendo regenerados e tal, nós vamos desfrutar do que essa Imago Dei significa de forma plena somente na glória. Então, o Tomás de Aquino desenvolve esse conceito de Imago Dei em 3 níveis, né? O nível da natureza, compartilhada por todos,
o nível da graça, que é compartilhado por todos os regenerados, e o nível da glória, que só pode ser desfrutado por aqueles que já estão na glória. Então, em certo sentido, de uma perspectiva histórica, todos esses três grupos de seres humanos já participam em algum nível da Imago Dei. Mas, ao mesmo tempo, cada um deles participa de um modo diferente e menos intenso. Aqueles que não são cristãos são Imago Dei, mas são Imago Dei de uma forma mais restrita. Eles não participam e não desfrutam da Imago Dei na sua plenitude, porque eles não são habitados pelo Espírito Santo do mesmo jeito que os regenerados são. Em segundo lugar, aqueles que são regenerados pelo Espírito já participam da graça, que é essa graça salvadora, eles participam da Imago Dei de um nível mais superior aos seres humanos em geral, porque eles estão desfrutando, experimentando aquilo que o próprio Cristo experimentou na sua vida terrena como ser humano e ainda experimenta estando no céu. Nós estamos unidos a Cristo e agora nós desfrutamos dessa Imago Dei de uma forma diferente. Nós estamos unidos a Deus não apenas como relacionamento, essência e vice-regência. Nós estamos unidos à Imago Dei de uma forma mais visceral em nosso amor a Cristo. Quanto mais nós amamos a Cristo, mais nós entendemos o que é ser Imago Dei e mais nós entendemos o que é participar desses atributos divinos. Agora, até mesmo nós que estamos aqui, nós não desfrutamos da Imago Dei da mesma forma que aqueles que já morreram e partiram para estar com o Senhor. Os glorificados, aqueles que já morreram, eles participam da Imago Dei de uma forma que nós nem imaginamos ainda. Porque eles foram recebidos em glória, eles não perecem mais, eles não sofrem mais, e eles não têm mais desvios ou mudança de intensidade no seu amor a Cristo. Eles amam a Cristo da forma perfeita. Você já imaginou uma coisa dessa? Você amar a Cristo com a plena intensidade que você pode e receber os atributos comunicados de Deus com a plena intensidade que você poderia? Então, essa é a diferença, são esses três níveis. A única diferença que eu adicionaria aí no raciocínio de Tomás de Aquino é o que acontece na queda. O que acontece na queda? Essas três capacidades que são do Antigo Testamento, que são originais da Imago Dei, capacidade de relacionamento, capacidade de essência e a capacidade de vice-regência, elas são distorcidas pela queda. De modo que eu não creio que elas são desaparecidas no ser humano caído, mas elas estão distorcidas. Exatamente por isso que a gente precisa de uma regeneração, de uma recriação, de um fazer de novo, que não é apenas um voltar ao passado, mas é um voltar ao passado, se colocar nos trilhos em caminho para o futuro. Isso é regeneração, isso é redenção. É comprar aquilo que está quebrado, voltar aos trilhos do passado e fazer o caminho para o futuro, que é o caminho da glorificação. Então, na queda, o ser humano ele tem essa dimensão relacional da Imago Dei distorcida. Ele tem a capacidade relacional dentro de si, ele tem essa busca por Deus, ele tem essa busca por comunhão uns com os outros, ele tem essa noção de que ele tem um papel criacional, mas ele faz isso tudo de forma a glorificar a si mesmo, não glorificar ao Criador. Ele é uma imagem que constrói imagens para si, em vez de ser uma imagem que reflete a glória do Criador. Da mesma forma, o ser humano, na queda, após a queda, ele olha para si mesmo, ele ainda consegue ver traços do caráter divino em si, mas agora ele também vê traços do caráter satânico dentro de si. A própria busca pela sua própria identidade, a sua própria autonomia, o caráter independente do ser humano e a busca pela sua própria satisfação o tempo todo, mostram que ele está usando os potenciais que foram dados pelo próprio Deus para satisfazer as suas próprias intenções idolátricas. Esse é o ser humano depois da queda. E a vice-regência nem se fala, né? Ele usa esse poder que ele tem para administrar a criação, para maltratar a criação, para destruir a criação. Em vez de desenvolver o potencial criacional dela, o ser humano ele não apenas atrapalha, mas ele destrói aquilo que é de bom na criação. Eu acho que adicionar esse quarto elemento nesses níveis de Imago Dei ajuda bastante a gente entender o conceito a partir da Escritura. Então, em resumo, falar de Imago Dei de uma forma sistemática significa a gente falar de 4 níveis de Imago Dei. O nível mais primário e fundamental,
que é a Imago Dei da criação distribuída para todos os seres humanos à luz desses 3 itens, né? Relacional, essencial e funcional. Na queda, nós vemos todos esses 3 elementos não sendo destruídos, mas sendo distorcidos, mal direcionados, corrompidos, né? A gente vai falar disso um pouquinho na aula que vem, na próxima aula, na aula 4, sobre o drama da queda, quais foram as consequências da queda para a criação. Mas então nós vemos essa distorção ou a reconfiguração dessa rota à luz da corrupção que foi introduzida pelo pecado. Nós temos então a Imago Dei permeada pela graça, que é a nova vida em Cristo, e a Imago Dei permeada pela glória. Então são esses 4 níveis. E é baseado nessa visão mais histórica da doutrina da Imago Dei que alguns teólogos, acho que o Ted Peters é um deles, eles desenvolveram o conceito de Imago Dei escatológica. O que é? Que, na verdade, a Imago Dei não é uma doutrina, não é um evento ou não é uma capacidade que o ser humano recebeu que é fixa, que ele recebeu de uma vez por todas como um pacote completo e que agora ele é Imago Dei. Não, a visão do Ted Peters é que a Imago Dei é uma imagem em formação. Eu acho que ele está pegando, obviamente, na leitura bíblica dele, né? Mas eu acho que ele está desenvolvendo o conceito de personalidade da psicologia, mostrando que a gente nunca é aquilo que a gente deveria ser. A gente é em formação, a gente é em processo. Eu sou Imago Dei, mas eu estou me tornando Imago Dei. E eu acho que essa reflexão dele é muito válida, porque eu acho que ela representa muito do que a teologia do Novo Testamento nos ensina. Especialmente quando Paulo, né, fala aos Coríntios que eles são santos, chamados para serem santos. Ou que eu sou um filho de Deus, mas que eu sou chamado para ser filho de Deus em uma dimensão superior, mais profunda, mais elevada. Então, a gente poderia adicionar então esse elemento escatológico. Lembra quando a gente falou o aspecto relacional da Imago Dei, o aspecto essencial e o aspecto funcional? A gente poderia adicionar um 4º aspecto, à luz dessas novas contribuições aí, o aspecto escatológico. Eu sou um eu em formação. Esses 3 itens, relacional, essencial e vice-regencial, funcional, eles estão presentes em mim, mas eles estão presentes de forma embrionária, no sentido de que eu posso cumpri-los ou descumpri-los. Então, acho que aqui a gente já tem bastante conversa, né, para queimar, muita lenha para queimar quando a gente fala sobre a doutrina da Imago Dei. Do que a gente está se referindo? A gente está se referindo dessas 3 coisas, estamos nos referindo a esse eu em formação do ser humano. E a partir disso, você tem uma miríade de implicações, né, da Imago Dei. Eu diria que você tem a implicação número 1, que é a mais básica. Qual a implicação da Imago Dei para a vida em sociedade? Bom, se a gente não tiver uma concepção do ser humano como um ser digno, a gente não consegue viver em sociedade, porque a gente vai se matar, vai se violentar o tempo todo. Então a gente tem que criar alguns marcos de identidade que vão nos caracterizar como seres que têm o direito a viver. E é isso que a Constituição brasileira, a Constituição americana, a Carta de Direitos Humanos, ela reconhece que existe algo sagrado no ser humano. E esse algo sagrado é justamente isso que o liga ao transcendente. Então, sem o conceito de Imago Dei, não tem vida social, né, decente, né, cívica. Para você ver como que essa doutrina ela é tão importante para a vida pública. E aqui eu já estou fazendo teologia pública. Né? A dignidade humana como parâmetro para você fazer economia, a dignidade humana como parâmetro para você criar políticas públicas, a dignidade humana como parâmetro para você se envolver em trabalho, se envolver em esportes, enfim, tudo mais. Então, esse é um conceito muito importante. Há um segundo nível que a Imago Dei é muito importante na medida que a gente tenta lidar com o ser humano. Quem é o ser humano? E aí a psicologia, né, e psicoterapia, a psicanálise ou a própria psiquiatria, eles vão usar muito conceito de Imago Dei, mesmo sem saber, né, ou com outro nome, para falar sobre essas capacidades dos seres humanos. Essa capacidade cognitiva, de pensar, de raciocinar, a capacidade de relacionamento, a capacidade
de funcionalidade do ser humano, a capacidade do eu em informação, tudo isso está na psicologia. Mas, obviamente, a raiz mais profunda dessa doutrina, ela está na própria escritura. E aí você vê como que a escritura, ela lança os fundamentos da própria boa psicologia, do esforço científico para conhecer o próprio ser humano. E a partir da doutrina da Imago Dei que a gente traça a distinção entre o que é um ser humano, o que é Deus, o que são os anjos e o que são os animais. E aqui a gente pode fazer uma distinção, né, que os anjos, a priori, eles não têm essa Imago Dei que os seres humanos têm. E aí tem uma discussão, né, se os anjos têm Imago Dei ou não, mas eu acredito que um dos textos que nos ajuda nisso é a primeira epístola de Pedro, quando fala que os anjos, eles têm um anseio de conhecer o que o ser humano tem, que Deus gosta tanto deles. Eles têm um anseio de participar do drama da redenção e eles não participam. Né? Não tem drama da redenção. Jesus não morreu pelos anjos. Jesus morreu pelos seres humanos. Nesse sentido, a gente pode aprender alguma coisa, que Cristo como imagem do Deus invisível, Cristo como a Imago Dei, a excelência da glória de Deus, ele se identifica com os seres humanos. Então, há algo único nos seres humanos que o distingue dos anjos. E é por isso que os anjos existem para proteger os fiéis, e não os fiéis para protegerem os anjos. Olha só que coisa mais louca. Por mais poderosos que os anjos sejam, eles não existem para protegerem a si mesmos. Eles são enviados de Deus, mensageiros de Deus, para trabalharem ao nosso favor. De tal modo que a Escritura nos ajuda a entender não essa superioridade, mas essa posição única do ser humano no tecido da criação. O apóstolo Paulo diz que nós iremos julgar os anjos no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente traça uma distinção muito importante sobre o ser humano como o ápice da criação, o ser humano como a Imago Dei de fato, e que Deus nos criou um pouquinho abaixo dele mesmo. Então na hierarquia da criação é Deus, depois vem o ser humano. E por mais que os anjos tenham mais poder, eles estão subordinados até mesmo aos seres humanos. Isso é uma coisa que é extraordinária. Então, os anjos não carregam a Imago Dei. Os animais também não carregam a Imago Dei. Tem até algumas pessoas sugerindo que os animais carregam a Imago Dei. Principalmente o pessoal que milita aí na área da ecoteologia, que é a ideia de você fazer teologia para fundamentar a nossa relação com a criação, com o cuidado da criação. Tem até algumas coisas importantes que eles falam, né? Eles falam dos golfinhos, a relação dos golfinhos com o ser humano, a relação do ser humano e o relacionamento que os animais têm com criaturas que vão além deles mesmos. O problema é que os animais, eles não têm capacidade essencial, eles não têm atributos comunicados de Deus, eles não têm senso moral, eles não têm esse senso do religioso, eles não têm capacidade cognitiva como os seres humanos têm. E eles não têm essa capacidade de vice-regência. Então, se a gente deixar o ser humano, se a gente definir Imago Dei apenas como capacidade relacional, a gente pode até incluir os animais de alguma forma como Imago Dei, mas se você deixar os outros dois elementos de fora, você não pode fazer isso. E é isso que torna a posição relacional tão frágil para essa discussão da Imago Dei, porque você deixa o elemento essencial e o elemento funcional de lado. E não apenas isso, o elemento formacional também, de que o ser humano é um eu em formação, enquanto os animais eles são aquilo que eles são, eles não podem mudar o que eles são. Um orangotango vai ser um orangotango para sempre. Se bravo ou feliz, isso vai depender muito pouco dele, do seu treino, do seu hábito. Ele é um ser que ele responde aos seus estímulos com base na sua própria natureza que é dada e basicamente não pode ser alterada. Pode ser ajustada, mas não alterada. Ele pode ser domado, mas ele não pode ser de fato transformado por sua própria livre vontade. Ele é sempre treinado por um fator externo. Então, com base nisso, a gente afirma a exclusividade da Imago Dei no ser humano.
E, obviamente, como eu falei, toda essa doutrina da Imago Dei e essa dimensão mais profunda do valor do ser humano, ela é totalmente baseada na nossa cristologia. O que a gente entende da dignidade humana, como a gente o vê hoje, a gente entende com base no que Cristo diz e no que Cristo é. Ele é Deus encarnado, ele é ser humano como ser humano deve ser. E com base nisso, o mais próximo que a gente pode chegar da Imago Dei é em nosso amor, em nossa identidade, nossa união com o Senhor. Ainda sobre o ser humano, sobre a sua dignidade superior aos animais, lembra quando Jesus, no Sermão do Monte, estava aconselhando os seus discípulos a não serem ansiosos por coisa alguma? Ele então diz: olhem os lírios do campo, olhem as aves do céu, elas não fazem ninhos, olha as flores, elas não procuram por roupa, elas não vão no mercado comprar roupa, elas se vestem mais bonitas do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. E então Jesus disse: vocês estão vendo todas elas? Pois é, elas morrem no dia seguinte. As aves do céu, elas não valem nada comparado ao ser humano, né? Acaso não valeis vós muito mais do que as aves, do que as pombas? Esse comentário de Jesus é muito importante. Se Deus cuida dos lírios do campo e os veste com esplendor, se Deus cuida das aves do céu, faz ninhos para eles de uma forma exuberante, que mais ele faria dos seres humanos, que são muito mais valiosos do que os animais? Ou seja, há uma dignidade superior no ser humano a dos próprios animais. E aqui, obviamente, Jesus está se referindo a esses níveis de Imago Dei que a gente já comentou antes. O nível relacional, o nível essencial dos seus atributos, o nível funcional, essa capacidade do eu em formação. E eu acredito que, principalmente, essa capacidade de união com Cristo, que a criação reconhece, a criação celebra, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mas a criação como um todo, ela não se une a Cristo em relacionamento como os seres humanos se unem. Isso é um privilégio nosso. É por isso que os anjos, eles ficam doidos de inveja para ter um, um, um pingo, uma gota d'água do que é sentir amado por Jesus e do que é experimentar o amor de Jesus. Isso é uma coisa que somente aqueles que possuem Imago Dei recebem e desfrutam. Então eu acho que eu vou parar por aqui. E só queria fazer um último comentário, né? Ainda sobre o amor de Jesus. Esse é um conceito que eu encontrei em John Owen. O John Owen, ele trabalha o ápice da Imago Dei no amor a Cristo. Não há nada que o Pai ame mais do que a Cristo. E quando nós nos unimos a Cristo, nós nos tornamos semelhantes a Deus nesse amor por Cristo. E ele vai além. Ele diz que é o nosso amor a Cristo que nos ajuda a cumprir a dimensão relacional da Imago Dei. Quanto mais nós amamos a Cristo, mais nós ampliamos, nós fortalecemos essa dimensão relacional da nossa Imago Dei, capacidade de nos relacionar uns com os outros. Quanto mais ama Cristo, mais você se relaciona de forma perfeita como Cristo. Quanto mais você ama Cristo, mais a sua essência, o seu caráter, os seus atributos vão se assemelhar mais aos atributos comunicados de Deus, o aspecto da justiça, da sua bondade, do amor, o aspecto da sua compaixão, o aspecto da sua produtividade, o aspecto das suas virtudes e assim por diante. E é quanto mais eu amo a Cristo que eu vou aprender a servir e a governar como Cristo. Eu acho que isso está tão explícito como o sol do meio-dia no Novo Testamento, quando nós ouvimos falar sobre o domínio ou senhorio de Cristo sobre os seres humanos. Esse senhorio de Cristo sobre os seres humanos, ele se manifesta no senhorio dos seus mordomos sobre a criação, né? Por exemplo, o homem como cabeça da mulher, ele é o cabeça da mulher porque ele está ligado ao amor a Cristo. Quanto mais o ser humano, o homem, ama a Cristo, mais ele vai saber governar a sua esposa. E quanto mais a sua esposa ama a Cristo, está sujeita a Cristo, mais ela vai aprender a honrar o marido. Ou seja, é o amor a Cristo que me ajuda a ordenar os meus demais amores. É o amor profundo a Cristo que me ajuda a ter os meus relacionamentos ordenados, a minha essência, o meu caráter, as minhas virtudes ordenadas, e que me ajuda a ter o meu
o meu senso de funcionalidade bem ordenado. Eu ver as coisas na criação e trabalhar nelas por amor a Cristo, por amor ao Pai, por amor ao Espírito, e não para minha própria glória. Ou seja, é ter o amor a Cristo e amar a Cristo que me torna alguém mais parecido com Ele. Logo, o amor a Cristo é o aspecto último, máximo, climático da doutrina da Imago Dei. E não é à toa que esse é o grande mandamento, de amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Quanto mais nós obedecemos esse mandamento, mais nós cumprimos o nosso chamado enquanto Imago Dei e mais nós nos diferenciamos dos anjos, das demais criaturas e das coisas inanimadas dessa terra. Que privilégio! Nós somos os únicos seres de toda a criação que podem receber, somos os alvos maiores e os devolutores maiores desse amor que nós recebemos. Então isso é ser humano. Em uma frase, ser humano é ter a capacidade de receber o amor de Cristo e devolver o amor de Cristo. Pode parecer muito diferente das aulas que você teve sobre antropologia, mas no Novo Testamento, ser Imago Dei é justamente isso na sua face mais última. É estar apto a receber o amor de Cristo e estar apto, pelo próprio poder do Espírito, a devolver o amor de Cristo e estar unido a Ele. Te vejo na próxima aula.